Olá pessoal, como vai vocês? Tudo bem? Pessoal, hoje eu gostaria de falar um pouco para vocês a respeito do meu dia a dia, do meu trabalho e alertar vocês para algumas práticas que estão acontecendo aqui em cima do Moto Uber. As pessoas que vêm para cá para trabalhar, infelizmente nem todas elas trazem consigo uma boa índole para poder praticar aí no seu dia a dia um trabalho honesto, um trabalho que possa aí agradar a todos. E muitas delas às vezes vêm até mal intencionado. Então eu gostaria de passar aí para vocês algumas dicas para vocês que utilizam o meio de transporte diário, como o Moto Uber, o Uber também de carro, mas eu queria focar muito mais no transporte de moto. Pessoal, eu sempre digo para alguns passageiros, se você puder evitar pegar moto Uber, você puder pagar um pouquinho mais aí de carro, com certeza você vai estar optando por uma maior segurança. Mas se você está buscando economia, se você está buscando rapidez para às vezes chegar num determinado local, como o trabalho, ou talvez aí um compromisso que você tem, acredito que a Moto Uber ela seja o caminho mais fácil, a opção melhor para você nesse deslocamento que você pretende fazer. Mas algumas práticas aqui em cima do Moto Uber tem ligado o alerta para situações que têm trazido aí muito transtorno para os passageiros. A primeira dela que eu gostaria de falar para vocês é que quando você chamar o Moto Uber, que você possa identificar todas as descrições que estão ali dentro do aplicativo. Uma prática que deve ser comum a você que vai utilizar o Moto Uber é sempre verificar se a foto do perfil do aplicativo no qual você chamou aquele Moto Uber, ele está batendo com a foto ou com as características do Moto Uber que foi te buscar. Está acontecendo que muitos têm utilizado aplicativo de outros, ou muitas vezes tem Moto Uber que não está nem cadastrado na plataforma e está aí trabalhando como Moto Uber e você não sabe quem é essa pessoa, não sabe de onde ela veio, ela não tem nenhum cadastro na plataforma. Está acontecendo muito de passageiros chamam o Moto Uber e quando chega lá não é a pessoa que está em cima da moto, está batendo com a descrição que está no aplicativo. Outra característica que você tem que buscar, outra informação, é sobre a placa do veículo, se essa placa ela está condizente com a placa que está na descrição. Pessoal, parece assim que são informações básicas, informações que talvez muitos de vocês já praticam no dia a dia, mas que muitos, quase que 90% dos passageiros, eles têm deixado passar desapercebido. Eu vou contar agora algumas histórias de passageiros que eu tenho atendido e o que tem acontecido. Por exemplo, outro dia eu recebi um chamado e quando eu cheguei lá, uma mãe colocou uma criança de 9 anos atrás da moto e aí colocou o capacete até ficou meio desajustado ali, a criança até reclamou com a mãe e a mãe falou, cala a boca, monta logo em cima da moto e vai embora, que você está atrasada, precisa chegar na escola. Nesse dia, pessoal, eu estava com uma outra moto, porque a moto que eu tenho é uma moto alugada e às vezes ela dá alguns problemas na manutenção, mas a empresa que eu loco a moto, ela dá uma moto reserva. Só que eu não tinha feito o cadastro da nova moto, porque como seriam poucos dias, o que é um erro meu, eu deveria ter cadastrado a placa, mas eu não cadastrei. O que eu quis dizer com isso? Aí a criança sentou na moto, eu fui embora. Quando eu cheguei na porta da escola, ali já tinha supervisor, funcionários da escola, e eles me perguntaram, você por um acaso conhece essa criança? É parente dela ou você conhece a mãe? Eu falei, não conheço a mãe, nunca vi na minha vida, nem tampouco essa criança. E me surpreende a maneira como a mãe colocou a criança em cima de uma moto, não checou as características. E ali os profissionais ali da escola, eles colocaram a mão na cabeça, ficaram surpresos e disseram, não acredito como uma mãe pode fazer isso com o seu próprio filho. E aí, pessoal, a gente traz para nós a responsabilidade da gente checar todas essas informações, porque nós não estamos no mundo confiável. Imagina, coloca uma criança dessa atrás da moto de uma pessoa que você nunca viu na sua vida, amanhã essa criança aparece aí estrupada, morta, esquartejada ou vítima de uma violência.
porque o mundo não tá para brincadeira. E muita gente tá achando, ou não sei se é por conta da correria do dia a dia, tem deixado passar desapercebido questões de segurança que são por demais importantes. Outra dica que eu gostaria de deixar para vocês: sempre que vocês forem pegar um moto Uber, observar o trajeto pelo qual ele está fazendo. Se você tiver um trajeto dentro da cidade, tá ok, beleza, ótimo. Mas se esse moto Uber tentar traçar uma rota que vai te levar para uma rodovia, para uma pista, tomem bastante cuidado se realmente é necessário passar por essa rodovia. Por quê, pessoal? Acontece muito de moto Uber estar combinado com um comparsa dele e ele forja aí ele simula numa rodovia a quebra dessa moto, que na realidade não quebrou, mas num determinado local aonde o comparsa dele já vai estar aguardando para poder fazer o assalto. E aí ele simula que a moto quebrou naquele lugar, que foi um acaso daquele assaltante estar naquele lugar. Só que na verdade, pessoal, já estava tudo combinado. Essa moto quebrou onde deveria ter quebrado. Ele forçou uma pane na moto que ela nem existiu, nem ocorreu, mas no determinado local onde já estava tudo combinado para que o assalto acontecesse. Aí leva tudo que você tem, leva até as coisas do moto Uber para poder disfarçar que ele também foi vítima do roubo, do assalto. Mas logo em seguida as coisas, os pertences dele são devolvidos, o teu dinheiro é dividido entre ele e o comparsa, e você fica no prejuízo achando que foi vítima do acaso, que algo aconteceu assim porque tinha que acontecer, estava programado naquele dia. Enfim, pessoal, ficar bastante atento com essas características. Outra coisa também, quando um moto Uber chegar para te buscar, verifica as características dele. Por exemplo, vê muitos moto Ubers que eu vejo, ele está utilizando chinelo havaiana, pessoal, para poder dirigir moto. Se ele não está pensando nem na segurança dele, quanto mais na sua. Eu queria mostrar aqui para vocês como ficou a minha bota depois que eu precisei colocar o pé no chão. Olhem só, um pedaço da bota que tirou, que arrancou, por eu ter que me apoiar no chão, num calçamento. Imagine esse moto Uber ou mototáxi que seja também, eu tô falando numa relação geral, se ele precisar apoiar no chão, o que não vai acontecer, pessoal, com o pé dele? E aí ele vai acabar se acidentando e acidentando você também. Fica atento, porque tem algumas características que muitas vezes revelam que aquela pessoa que está com a moto naquele dia, ele não é um profissional que está dedicado a dar um bom atendimento, que ele está preocupado com a sua segurança, ele está preocupado em colocar algumas moedas no bolso, porque a gente tem visto aí a Uber tá nivelando por baixo, as corridas cada vez mais baratas. Tem corrida de R$ 4,22, pessoal. Vê se tem condição da gente se deslocar para fazer uma corrida de R$ 4,00. Mas deixando de lado, hoje eu não quero entrar nesse detalhe, mas eu quero entrar no detalhe da segurança, da preocupação com você que é passageiro, com a sua família. Tomem bastante cuidado com essas características. Outra coisa, olhem bem e observe a característica do moto Uber. Muitas vezes o cara chega com uma camisa de um time de futebol, chega com uma bermuda, parece que o cara tá indo na praia, parece que o cara tá indo tirar um dia de lazer. Com certeza não é uma pessoa que trabalha nessa área, não é uma pessoa que tá no dia a dia na lida aí buscando profissionalmente levar para sua casa o sustento. Às vezes tá indo ali só para pegar o dinheiro da cerveja, tá indo ali só para pegar o dinheiro do passeio, e ele não tá nem um pouco preocupado se ele vai te atender de uma forma solícita, como um bom profissional. Então essas características, elas precisam ser bem avaliadas por vocês que são passageiros, porque muitas vezes a pessoa ela só quer chegar no lugar, ela não está preocupada se ela vai realmente chegar, então ela já vai, monta atrás da moto e já sai andando. Outra coisa que precisa ser observado é a moto, pessoal. Dá uma olhada na moto, verifica as características da moto, verifica se a moto ela apresenta todos os sinais aí de uma moto que realmente tem condição de transportar você. Por exemplo, você observar aqui, ó, os pneus da moto, verificar se esse pneu da moto ele está em condição, certo, de prestar aí um bom atendimento para você, de te levar, de assegurar que você vai chegar no lugar, entendeu? Ver se a moto ela está apresentando as condições aí adequadas de conservação, ver se
Com um olhar simples, pessoal, vocês conseguem identificar se essa moto ela tem ou não condição de transportar você, porque é uma vida. Pessoal, todo dia, no dia que eu não vejo um acidente, no outro dia eu vejo dois. É muito comum acidentes acontecerem. Então, fiquem atentos às características da moto que está transportando. Eu não estou fazendo propaganda aqui da Motu, não. A Motu é uma empresa que chegou, que aluga moto. Mas aí você tem motos excelentes. As condições também, pessoal, que eu vejo muito de capacete. Outra dica que eu deixo para vocês. Tem muito passageiro que ele reclama, às vezes, do capacete aberto. Eu adotei o capacete aberto, eu vou explicar o porquê, qual o motivo do capacete aberto. Pessoal, nós saímos de uma crise da pandemia, numa crise onde tivemos que usar máscara para evitar contaminação. E eu percebo que às vezes tem muitas pessoas que utilizam aí capacete fechado para o passageiro. Se você carrega um passageiro que espirra, ou às vezes ele está com uma doença e ele não sabe, às vezes ele espirrou dentro do capacete, ele deixou milhões de bactérias ali, milhões de vírus ali, no qual eu vou passar para um outro passageiro que vai estar respirando esse mesmo ar que foi deixado para fora, ou às vezes ele espirra dentro do capacete, eu passo para um outro passageiro que vai estar utilizando esse capacete e vai estar adquirindo aí uma doença, vai estar adquirindo aí muitas vezes um sintoma de uma contaminação por bactérias. E a gente saiu de uma pandemia desse vírus que foi tão mortal para todo mundo, dessa Covid, e a gente precisa se preocupar. Eu até fui questionado por um passageiro sobre a segurança. E eu disse para ele, olha, hoje o risco de você sofrer um acidente e de você ser contaminado por uma doença, seja uma tuberculose, seja uma hepatite ou qualquer tipo de doença que você transmita, porque a barra do capacete está passando bem na boca do passageiro, do outro, quando você entrega, é bem fechado em cima, então ele está respirando, ele está soltando gotículas da saliva dele ali, e quando eu passar para outro passageiro, ele vai estar recebendo tudo aquilo. Imagine quantas transmissões eu não estou causando a partir de um único capacete. Então por isso que eu adotei esse capacete aberto. Uma dica que eu dou para vocês que são passageiros, eu sei que às vezes é ruim, mas adquira seu próprio capacete. Eu quero andar com capacete fechado, então tenha o seu próprio capacete. Mas se você for andar com um moto Uber ou com um mototáxi, ou se você andar com um motorista de aplicativo de moto, procure sempre por capacetes abertos. Aí você muitas vezes pega um capacete, passou na cabeça de milhões de pessoas, você nem imagina o que está levando para cima da sua cabeça. E eu sei que muita gente não se preocupa com isso. E aí amanhã, quando pensa que não, adquiri uma gripe, não estou me sentindo bem, sabe onde você pegou isso daí? No Moto Uber. Naquele capacete fechado que você usou, naquele mesmo dia, 20, 30 pessoas usou aquilo ali. Então toma bastante cuidado. É a sua saúde que está em risco. E para finalizar, pessoal, o que tem mais acontecido, eu tenho visto os passageiros reclamar, são corridas que muitas vezes o passageiro paga no Pix e o Moto Uber ele não dá como baixa no aplicativo, então ele recebe duas vezes. Eu vou contar um caso agora de um passageiro, ele precisou utilizar o serviço de aplicativo e a esposa dele estava passando mal, estava na UPA, ela tinha ido de carro e ele precisava chegar o quanto antes no local. E assim que ele chegou no local, ele já avistou de longe a esposa dele passando mal na porta do carro, precisando de socorro, de ser amparada. E ali ele perguntou, pro Moto Uber, quanto que é a corrida? Quanto que deu? Aí o Moto Uber falou para ele, olha, a corrida deu R$12. Ele falou, vou te dar R$15 para você. E qual que é o seu Pix? Quando ele foi fazer o Pix, pessoal, ele errou. Em vez de ele fazer de 12, ele fez de R$150. Até aí tudo bem, pessoal. Aí ele foi atender a esposa dele. Depois, quando ele olhou no aplicativo do banco dele, ele viu que ele fez errado a corrida, que ele pagou errado. No Pix ele deu R$150. Imediatamente ele tentou entrar em contato com o Moto Uber, que imediatamente bloqueou ele, não quis mais falar com ele. O pior disso, vocês não acreditam, pessoal. Você acredita que o Moto Uber colocou que ele não pagou ainda a corrida de R$12? Ou seja, ele queria dar os R$15, que a corrida tinha dado 12, dá R$3 a mais que
seria uma gorjeta, seria um incentivo, mas assim mesmo, esse tranqueiro, esse safado desse moto Uber fez isso com ele, ainda pegou os R$150 e colocou que ele não pagou, quer dizer, o valor da corrida ficou por R$162. Muitas pessoas que estão plantando mal, e o mal por si só se paga, mas infelizmente são práticas que muitas vezes acaba tirando a credibilidade de nós que viemos para cima daqui, de cima de uma moto, para trabalhar com honestidade, para trabalhar, para poder servir melhor vocês. Eu tô aqui, como eu já disse, porque eu gosto. Eu tô aqui porque eu me sinto bem. Eu tô aqui não pelo valor das passagens, mas pelas experiências que eu recebo, pelas histórias de passageiros incríveis, como você, que talvez pagou aí a sua viagem de moto Uber e infelizmente você pegou um moto Uber mal intencionado que colocou que você não pagou essa viagem. E o pior de tudo, pessoal, a Uber tá pouco se lixando com você. Se você for reclamar lá na Uber, você vai ficar 10 anos lá e nunca vai ter seu dinheiro de volta. Aí você pode dar como perdido, assim como nós também. A Uber chegou num nível, pessoal, que ganhou tanto dinheiro que ela não precisa mais de nós. Ela não precisa mais de um passageiro que reclama, de um moto Uber que reclama. Ela é multimilionária. O que eu gostaria é que um dia o Brasil fosse competente através desses grandes empresários e criasse a sua própria plataforma independente. Cada cidade tivesse o seu aplicativo para valorizar mais o moto Uber, para dar a ele melhores condições e para assegurar que o passageiro ele vai ter toda a segurança no transporte, no pagamento e num bom atendimento. Porque infelizmente nós estamos aí passando por um momento onde está sendo marginalizada essa profissão. E uma outra coisa que aconteceu, eu recebi essa semana pelo Facebook uma proposta. Tinha lá, eu vou até procurar para ver se eu consigo postar aqui para vocês. Tem um anúncio dizendo que colocava você na plataforma da 99 sem você precisar de habilitação. Então assim, praticamente o cara consegue cadastrar você dentro de uma plataforma sem você ter nenhuma habilitação, sem você ter sequer os requisitos mínimos para estar em cima de uma moto. Você já imaginou quem pode estar em cima de uma moto? Quem pode estar pilotando essa moto? Você já imaginou atrás de quem você pode estar sendo transportado? Quem pode estar na frente guiando essa moto? Pode ser qualquer tipo de pessoa mal intencionada. Então, pessoal, ligue esse alerta, fica atento. Quando você chamar o moto Uber, acompanha, verifica a descrição, não chama aí e simplesmente deixa por conta da plataforma, porque infelizmente ela é falha nesse quesito de segurança aos seus usuários. Então fica aí a dica, o alerta, que essas dicas aí você possa pegar no dia a dia. Eu sei que, por exemplo, a dica do capacete, pô, mas eu vou ter que andar com capacete. Pessoal, o risco é de vocês. Nós estamos vivendo num mundo onde nós estamos tendo inúmeras contaminações oriundas de doenças que nem a própria medicina, nem a própria ciência ainda descobriu o modo de tratar e nem sabe que ela existe. Então você quer andar com o capacete fechado, onde você vai estar respirando sobre a barra do que outro passageiro já respirou, fica a seu critério. Eu estou passando para vocês uma forma de vocês se proteger, de se resguardar, porque eu vejo muita gente boa que utiliza o aplicativo aqui para poder se deslocar para o trabalho, às vezes para poder ir buscar um atendimento médico ou um familiar que precisa ir receber uma visita ou chegar num determinado local. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Desde já agradeço. Se você gostou desse vídeo, deixa seu comentário. Se você já utilizou o moto Uber, já passou por alguma dessas situações que eu citei, e qual foi a sua experiência, para a gente poder compartilhar aqui dentro da nossa comunidade a qual a gente está se formando. E pedir a você, se você gostou, se inscreva no canal para mais dicas como essa. Tem mais vídeos aí, você pode aí maratonar aí vídeos que falam aí de histórias de passageiros incríveis, para você poder refletir. Histórias reais, pessoal, não é nada inventado, não é nada criado. Aqui você vai conseguir vivenciar a vida como ela é. Um forte abraço a todos, fiquem todos com Deus. Mateus no campo de batalha com vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.